Olá, está no ar mais um programa El Shaddai TV. É com muita alegria que nós chegamos até a sua casa hoje para levar a palavra de Deus, a sua presença e a unção do Espírito Santo para a sua família. Nós vamos começar o nosso programa hoje acompanhando um pouquinho do louvor, do Ministério de Louvor aqui da Igreja El Shaddai, no nosso último culto, no domingo. Esse louvor abençoado, que Deus tem usado muito a vida dos levitas e eu tenho certeza que vai tocar o seu coração. Acompanhe com a gente que já já a gente volta. Aleluia. Vim te adorar, Senhor. Vem me tocar, teu ser. Vim te adorar, vim pois te amo, Deus. Vim pra dizer, é meus bem supremo. Vim me curvar, trouxe um perfume, Deus, derramado aos teus pés. Vim te adorar, vim te adorar. Vim, pois te amo, Deus. Vim pra dizer, és meu bem supremo. Vim me curvar, trouxe o perfume, Deus, derramado aos teus pés. Quem sabe igual menor que eu vou ser transladado por tua glória e não sei mais como sou. Quem sabe bate-nos talvez, ali o Senhor se mostrará completo a mim. Vem me tocar, vem me tocar, pois eu te amo, Deus, me saciar. Grande a minha sede, Vento de Deus, ó vem, vem como em Atos 2, Pentecoste vem sobre mim. Diga isso a Ele. Quem sabe igual menor que eu vou ser transladado por tua glória e não sei mais como sou. Quem sabe bate-nos talvez, ali o Senhor se mostrará completo a mim. A mim. Erga tuas mãos, igreja. Oh, sopra sobre nós, Deus. Oh, vem sobre nós. Oh, com teu fogo. Oh, como naquele momento que foi derramado sobre os discípulos do cenáculo. Queremos a tua santa presença, Deus. pois eu te amo, Deus, me saciar. Grande a minha sede, vento de Deus, vem como em Atos 2, Pentecoste vem sobre mim. Quem sabe igual menor que eu vou ser transladado por tua glória e não sei mais como sou. Quem sabe bate-nos talvez, ali o Senhor se mostrará completo a mim. A mim. Quem sabe igual menor que eu vou ser transladado por tua glória e não
ser mais como sou. Quem sabe embate-nos talvez, ali o Senhor se mostrará completo a mim, a mim. Sopra do teu Espírito, Senhor, neste lugar. Ei, ei, ei. Oh, vem, vem, vem. Sopra dos quatro cantos neste lugar, Senhor. Declaramos que Tu és santo, Senhor. Estamos de volta com mais um bloco do nosso programa e nós vamos acompanhar agora como aconteceu o jantar dançante da Rede de Casais. Foi a noite quente, com caldos, aulas de dança, os casais aqui aprenderam um pouquinho como dançar, para curtir um pouco o casamento. Você vai acompanhar com a gente e você também é nosso convidado para participar da Rede de Casais. Nós temos eventos mensais e nós sempre estamos divulgando no nosso site. Fique ligado e acompanhe um pouquinho como foi. Você está por perto, o vento traz o teu perfume. Aperte o play para nós dois e curta a cena. Faça chuva, faça sol, nosso amor é sempre lindo. Aperte o play, não pare de curtir a cena. Amor, te chamar assim é bom demais. O arco-íris enfeita nossa cena. Você é tudo aquilo que me encanta. Somos metades que se completam. Me olhe sempre como da primeira vez. Vamos marcar a nossa história. Linda cena do nosso amor. Flores no altar, bênção no altar. O dia perfeito nos alcançou. Flores no altar, bênção no altar. A mais linda cena do nosso amor. Flores no altar, bênção no altar. O dia perfeito nos alcançou. Você está por perto, o vento traz o teu perfume. Aperte o play para nós dois e curta a cena. Faça chuva, faça sol, nosso amor é sempre lindo. Aperte o play, não pare de curtir a cena. Amor, te chamar assim é bom demais. O arco-íris enfeita nossa cena. Você é tudo aquilo que me encanta. Somos metades que se completam. Me olhe sempre como da primeira vez. Vamos marcar a nossa história. Flores no altar, bênção no altar. A mais linda cena do nosso amor. Flores no altar, bênção no altar. O dia perfeito nos alcançou. Flores no altar, bênção no altar. A mais linda cena do nosso amor. Flores no altar,
Voltamos com mais um bloco e agora nós vamos acompanhar a palavra de Deus. A apóstola Carla ministrou no último domingo as nossas vidas com o tema Em Busca de um Milagre. Deus quer realizar um milagre na sua vida, mas Ele também precisa usar o seu milagre. Você sabia disso? Acompanhe conosco essa palavra, seja ministrado e consagre a Deus o seu milagre. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. O tema dessa noite é Em Busca de um Milagre. E essa é uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração quando eu estava de férias, através da vida do apóstolo Maurício, um homem muito ungido, um homem de Deus. Ele vai vir no final de semana para cá. Vocês vão ter o prazer de conhecer o apóstolo Maurício. Ele é 12 do apóstolo Renê, da mesma forma que o apóstolo Fábio é 12 do apóstolo Renê, ele é 12 do apóstolo Renê também, só que lá na Bahia, ele mora em Camaçari, e vocês vão ter a honra de conhecer esse homem de Deus semana que vem, um amigo. E ele ministrou muito a minha vida nessas férias, porque eu dei um pulinho em Salvador, então eu fico com ele lá. E essa palavra é uma palavra que ministrou minha vida, é uma palavra que eu pude compartilhar em Cafelândia, quando eu fui convidada para ministrar no seminário de honra, de mulheres de honra, lá em Cafelândia, na minha 12 regional também da pastora Patrícia Sintra. E Deus fez um grande mover lá, e eu sei que Deus vai fazer um grande mover aqui. E eu quero saber quem aqui está precisando de um milagre, mas não de um milagre comum. Sabe aquela pessoa que está esperando um milagre há meses, talvez até anos? Se você é esse tipo de pessoa, se você tem passado por isso, eu quero que você repita assim comigo: chegou a minha vez. Amém, glória a Deus, aleluia. Então o Senhor vai falar com você essa noite. E para falar sobre esse tema, nós vamos estar estudando um pouquinho a história de Ana, em 1 Samuel, capítulo 1. Quem trouxe sua Bíblia diz amém. Quem não trouxe sua Bíblia diz misericórdia. Misericórdia mesmo. Vale Bíblia do iPhone, gente, do celular. Então, quem trouxe sua Bíblia, abra sua palavra em... Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1, que nós vamos estar estudando só esse capítulo, tá? Essa palavra maravilhosa. 1 Samuel 1, de 3 a 5, diz assim: Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. O que aconteceu com Ana? Ana estava estéril porque o Senhor havia deixado Ana estéril. É isso que a palavra de Deus diz. E antes de eu continuar, no versículo 7 diz assim: E assim eu fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. A Bíblia fala que ela fazia isso de ano em ano. Seu marido fazia isso de ano em ano. Ano em ano. Muitos anos se passaram e Ana permanecia estéril. E eles clamavam por esse milagre na vida dela. E o primeiro tópico dessa noite, dessa palavra, é que Ana precisava de um milagre. Ana precisava de um milagre porque a sua madre era cerrada. Ela não podia ter filhos e ela clamava todos os anos por esse milagre. E hoje eu quero perguntar para você, qual é o seu milagre? Qual é a sua necessidade? O que você tem clamado há meses, há anos, que o Senhor ainda não respondeu? O que tem acontecido na sua vida que você precisa que aconteça? Pode ser um milagre familiar, pode ser alguma coisa a respeito da sua vida, alguma coisa a respeito do seu marido, dos seus filhos,
alguma coisa sobre os seus irmãos, seus pais. Às vezes é como o Fernando falou aqui, você está precisando de um milagre financeiro há muito tempo, que você tem empurrado as suas finanças de uma forma assim, que tem até talvez envergonhado você. Às vezes você está precisando de um milagre na sua saúde, uma cura que você precisa. Às vezes você pode ser estéril também, está querendo muito um filho. Eu não sei qual é o milagre que você veio buscar essa noite, eu não sei qual a necessidade que você pensou aqui nessa noite quando eu perguntei se você precisava de um milagre. Eu só sei que hoje o Senhor te trouxe aqui, porque Ele sabia que você precisava de um milagre, amém? Ele sabe que você precisa de um milagre. Ele sabia que Ana precisava de um milagre, porque Ana se prostrava ano a ano, clamando, chorando, oferecendo ofertas, oferecendo sacrifícios. E por mais que o nosso coração pense que Deus não está vendo o que está acontecendo conosco, por mais que o nosso coração tente nos enganar, hoje o Espírito Santo está neste lugar e veio dizer para você que Ele está ouvindo o seu clamor, amém? Ele está ouvindo o seu clamor e Ele vai responder as suas orações, em nome de Jesus. A respeito desse milagre, tem uma coisa que nós precisamos estudar antes de nós recebermos o nosso milagre. Porque nós sabemos que Deus sabe o milagre que nós precisamos. Porque você tem clamado muito. Mas uma coisa que eu quero desmistificar nessa noite, uma revelação que eu quero trazer para o seu coração nessa noite, é que Deus também precisa de um milagre. Deus precisava de um profeta naquela época. E eu quero estudar com você o versículo 3 novamente, como a gente já leu, que diz assim: este homem subia na sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. A Bíblia diz que Eli, o sacerdote, tinha 2 filhos que também eram sacerdotes. E eles estavam ali servindo e vendo todo o sacrifício de Eucana naquele lugar. Eles viam, eles acompanhavam, porque eles eram sacerdotes do Senhor. Só que no capítulo 2, versículo 12, diz assim: porém, os filhos de Eli, de Belial, não se importavam com o Senhor. A Bíblia diz que esses sacerdotes não se importavam com o Senhor. Como pode um sacerdote que serve no templo não se importar com o Senhor? O que vocês acham? Deus estava precisando de um profeta, amém? Deus estava precisando de um homem de Deus, verdadeiramente um homem de Deus naquela época. E hoje, eu quero dizer para vocês que Deus, ele tem uma missão para ser realizada. Ele tem uma missão. E quem aqui já perguntou em sua oração se Deus precisa de alguma coisa? Quem aqui em sua oração falou assim: Deus, eis-me aqui. Quanto tempo da sua oração, da sua intercessão, você clama por você, pelas pessoas que você tem que interceder, pelas suas necessidades, e quanto tempo você gasta dizendo assim: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Para aquilo que o Senhor precisar, onde o Senhor precisar, me envia. Porque eu sei que o Senhor precisa de profetas, eu sei que o Senhor precisa de missionários, eu sei que o Senhor precisa de líderes, então eu estou aqui. Quantos de nós temos feito esse tipo de oração? E se fazemos, quanto tempo nós dedicamos o nosso tempo fazendo esse tipo de oração? Nessa semana, nós concretizamos o envio de um casal querido da nossa equipe de 12, que é o Marcelo e a Ariane. Para quem não sabe, nós enviamos eles como futuros pastores naquela cidade. Eles eram nossos discípulos, 12 local. E nós recebemos o desafio de pastorear uma igreja em Parapuã. E nós oramos muito,
clamamos ao Senhor, pensando, Senhor, quem o Senhor quer que nós enviemos para lá? E debaixo de muita oração, o Marcelo e a Ariane aceitaram esse desafio. E quarta-feira agora, nós fomos lá celebrar, né? Nós entregamos aquela igreja, assim, oficialmente, entregamos aquela igreja nas mãos deles. Eles vão ser pastores ungidos maravilhosos. Eu sei que Deus tem um propósito muito grande para aquela cidade. E eles estão sendo enviados para aquele lugar para fazer a diferença e cumprir a missão que o Senhor tem para aquele lugar. Amém? Mas quantos de vocês aqui teriam coragem de se dispor? De largar tudo como eles largaram. Largaram família, largaram discípulos, deixaram os seus empregos. E foram para aquela cidade. Deixar tudo e cumprir o chamado do Senhor. Quantos teriam coragem de falar assim, Senhor, envia-me a mim, eis-me aqui. O Senhor precisa de profetas, o Senhor precisa de pastores, me envie porque eu estou aqui. Quantos? Quantos teriam essa coragem? Deus precisava de um útero naquela época. Ana precisava de um filho. Ana precisava de um milagre. E Deus precisava de um profeta. Deus precisava de um útero. Deus precisava de um útero. E para conseguir esse útero, Ele precisava de uma pessoa que se dispôsse. Como os planos de Deus vão acontecer? Como que vocês acham que os planos de Deus vão se realizar nessa cidade, por exemplo? Quantos aqui tem coisas que precisam que aconteçam na sua casa, na sua cidade, no seu bairro, na sua família? Todos vocês, todos nós precisamos de coisas que mudem, né? Melhorar. Quando eu estava ministrando em Cafelândia, as mulheres levantavam seus braços e falavam assim, a gente precisa que diminua a violência. A gente precisa que diminua a prostituição. A gente precisa que diminua o tráfico na minha rua. Nós estávamos em 140 mulheres, elas levantavam seus braços e começaram a falar aquilo que precisava mudar na história daquela cidade, daquele bairro. Só que, quando nós vemos as coisas que precisam ser modificadas, quantos têm a coragem de levantar os seus braços e falar assim, Senhor, precisa mudar isso, então me envia, me escolha. O Pereira e, consequentemente, a Nayara, eles aceitaram o chamado de Deus. Da mesma forma que nós oramos e enviamos, lançamos a proposta para a Ariane e para o Marcelo, nós também fizemos essa proposta para o Pereira. O apóstolo William, ele tinha um sonho de ter alguém que o representasse Deus na nossa política, que representasse Deus ali na Câmara. E debaixo de muita oração nós chegamos para o Pereira e falou assim, Pereira, você aceita esse desafio? E ele largou tudo e aceitou o desafio. Quantos de nós temos essa coragem? Porque é muito fácil a gente querer que as coisas mudem, é muito fácil a gente querer um milagre, é muito fácil a gente querer que as coisas sejam transformadas, modificadas, mas quando exige algo de nós, as coisas ficam um pouco mais complicadas. Mudando um pouco de história, eu queria citar rapidamente sobre José. Quem aqui já ouviu falar de José, da Bíblia? José da Bíblia. Não é nenhum 12 meu. Mas José, Deus precisava de um homem no reino. Porque algo iria acontecer em Israel. E ele precisava de um homem dele lá. E ele lançou um sonho para José. E ele acreditou que ele estava sendo escolhido. Ele acreditou que Deus tinha uma missão para ele. Ele acreditou. E durante todo o tempo que ele enfrentou, passando por problemas, passando por dificuldades, Deus foi conduzindo ele de milagre em milagre. Deus foi conduzindo José até que ele foi conquistado o sonho e a missão dele. Amém? E quando ele precisou de um homem, de Deus, que governasse aquele lugar, ali estava José.
E eu creio que isso vai acontecer com o Pereira também, em nome de Jesus. Amém? Quando Deus precisar de um homem de Deus que governe a nossa cidade, o Pereira vai estar lá, em nome de Jesus. Quem fala amém? Eu creio nisso. É o nosso sonho. E José, ele se dispôs. Então Deus, ele quer mudar a história da sua família. Deus quer mudar a história da sua cidade. Deus quer mudar a história da sua descendência. E hoje Deus está gritando neste lugar que Ele precisa de um útero. Deus quer mudar a tua história. E Ele precisa de você. Amém? Deus precisa de você. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim, ó, Deus precisa de você. Vira para o outro e diz assim, ó, Deus precisa de você. Você sabia que Deus precisa de você? Deus precisa. Os milagres acontecem, mas Deus sempre usa um vaso. Amém? Quem quer ser esse vaso nas mãos de Deus? Levante suas mãos. Amém. Só que já partindo para o nosso terceiro ponto, Deus, ele não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Em 1 Samuel 1,17 diz assim, e fez um voto dizendo, Ana, né? Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um varão, o Senhor o darei por todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Isso significa que o filho dela iria se tornar um nazireu, homem consagrado a Deus. E no verso 17 diz, então lhe respondeu Eli, vá-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Quando Ana se mostrou realmente comprometida com Deus e com os seus propósitos, então o Senhor fez uma aliança com Ana. Quantos aqui acham que realmente são pessoas comprometidas com a palavra de Deus? Levante sua mão. Fala, eu sou uma pessoa realmente comprometida com a palavra de Deus. Porque o Senhor, durante todos os anos, Ele ouvia aquela mulher chorando, pedindo, dá-me filhos, dá-me filhos. E somente quando ela declarou com a sua boca, se eu tiver um filho, Senhor, esse filho vai ser teu. Só quando Ana abriu a sua boca e fez uma aliança com o Senhor, Ele selou essa aliança com ela. Foi então que o profeta Eli, o sacerdote, disse assim, que o Senhor te conceda essa petição. A gente foi no seminário e eu estava vendo o pastor Ed René ministrando. E ele estava falando as diferenças entre sagrado e profano, religioso e secular. E ele deu um exemplo assim que eu achei muito legal. Falando das pessoas que realmente são consagradas a Deus ou não são consagradas a Deus. Porque existem pessoas que têm duas vidas. Pessoas que têm a vida religiosa, chega no final de semana, chega na sua célula, são pessoas tementes a Deus, se vestem diferente, se portam diferente. Mas quando não estão no meio da igreja, não estão com os irmãos, estão no seu trabalho, estão na sua família, que ninguém é convertido, as pessoas se transformam. E ele estava dando um exemplo de uma pessoa que se dizia cristão, foi até uma pizzaria, e estavam todos lá conversando, bebendo cerveja, falando palavrão, contando piadas sujas. E essa pessoa lá no meio. E quando chegou a pizza, a mesma pessoa que estava bebendo, falando palavrão, rindo e contando de piadas sujas, falou assim, vamos orar e vamos consagrar essa pizza ao Senhor. Porque eu tenho que orar quando eu vou me alimentar. Essa pessoa é uma pessoa cristã, uma pessoa consagrada, porque ela agradece o alimento que ela tem, enquanto isso ela tem uma vida toda torta? Não é. A mesma coisa quando há uma família, todos cristãos, às vezes até líderes de célula.
falam da palavra, dão estudo de célula, fala glória a Deus, aleluia, fala tudo em nome de Jesus, ama falar tá amarrado, né? Só que quando senta na sua mesa, começa a murmuração, começa as brigas, começa as fofocas. Isso não é uma vida de consagração. Isso não é. Isso é uma vida religiosa. Uma pessoa que realmente é consagrada ao Senhor, ela tem uma vida diferente. Ela tem uma vida e o seu caráter é rendido ao Espírito Santo de Deus. Onde ela passa, as pessoas veem a diferença. Onde ela passa, a pessoa traz luz, a pessoa traz alegria, a pessoa traz paz, a pessoa traz cura. Eu acho muito engraçado quando eu vejo assim, pessoas falando assim, eu preciso dedicar um tempo para evangelizar. Preciso tirar um dia, 2 dias ou uma tarde para evangelizar por semana. E eu fico assim pensando, como que essa pessoa precisa tirar um dia para evangelizar? O evangelismo, ele flui. A sua vida é um evangelismo. Se você trabalha, se você estuda, se você está na sua casa, onde você estiver, se você é uma pessoa que realmente tem compromisso com a palavra do Senhor, aonde você estiver, as pessoas vão ver a diferença e vão se converter por causa de você. Amém? Não tem como eu dizer assim, vou tirar um tempo para evangelizar, para falar do amor de Deus, porque eu preciso ganhar vidas. Sendo que quando você vai no seu trabalho, as pessoas nem olham para você. Ou as pessoas olham para você e dizem assim, lá vem o crente. Lá vem o chato. Ou lá vem o crente do bumbum quente. Né? Porque é mais sem vergonha do que qualquer pessoa do mundo aí. Então nós precisamos entender o que é ter uma vida consagrada a Deus. O que é ter uma vida de compromisso com a palavra. Ana era uma mulher que tinha uma vida consagrada ao Senhor. Ela não era consagrada só naquela uma vez por ano quando ela ia dar oferta no templo. Ela era uma mulher que temia o Senhor o tempo todo. Não era uma vez por ano, não era só quando ela ia na igreja. Por isso que quando ela fez esse compromisso com o Senhor acatou esse compromisso. Porque ele sabia, ele conhecia a vida daquela mulher e ele sabia que ela ia levar a sério aquele compromisso. Porque muitas vezes você faz um compromisso com Deus, mas Deus conhece o seu coração, amém? Deus te conhece. Deus sabe o íntimo do seu coração e Ele sabe quando você está falando a verdade, quando você não está. Quando você está fazendo voto de tolo e quando você não está. O que você vai fazer se você receber um milagre, o que você não vai fazer. Deus sabe se você é uma pessoa de caráter ou se você não é. Ele te conhece. Ana conseguiu o milagre dela porque ela era uma mulher de fé, de caráter, idônea, comprometida com a palavra de Deus. E quando Deus olhou para a vida dela, ela abriu a boca e disse assim, Senhor, eu faço uma aliança com você. Ele falou assim, amém. Assim seja. O seu milagre vai chegar porque você é uma mulher que honra aquilo que você diz. Porque a palavra vive em você. Hoje o Senhor quer olhar para a tua vida e dizer assim, eu vou fazer um milagre na vida do meu filho, da minha filha, porque ele é um homem, uma mulher de Deus, uma mulher que me busca, uma mulher que me teme, e ela honra cada compromisso que ela faz, não só comigo, mas com as pessoas que estão lá fora. As pessoas olham para a vida dela e dizem assim, esse é um homem de Deus. Hoje o Espírito Santo de Deus está neste lugar, você pode sentir? O Espírito Santo está neste lugar, ele está procurando pessoas para realizar um milagre. Porque o milagre dessa pessoa vai fazer a diferença não só para a vida dela, mas para uma nação. Amém? O Espírito Santo está neste lugar olhando para você e perguntando, a quem enviarei? A quem eu enviarei? Amém? Já emendando o 4º tópico, diz que quando o seu milagre for útil para Deus, esse milagre vai acontecer. Quando o seu milagre for útil para Deus, o seu milagre vai acontecer. Em 1 Samuel 1, 19 a 20 diz, levantaram-se de madrugada
E adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passando o devido tempo teve um filho, a que se chamou Samuel, pois dizia do Senhor o pedi. Ana recebeu o milagre dela, porque o milagre dela era útil para o Senhor. Em 1 Samuel 2, 19 a 21, diz assim: sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia, quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana, sua mulher, e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher. E em lugar do filho que devolveu ao Senhor, e voltavam para sua casa, abençoou, pois, o Senhor e Ana. E ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Deus não deu só um filho para Ana. Deus fez um milagre completo na vida dela. Deus tirou toda a esterilidade do ventre dela. Deus abriu a sua madre e ela teve quantos filhos? 6? 5? 5 filhos. 3 homens e 2 mulheres. Ana foi honrada. Amém? Quando Ana mostrou que o seu milagre havia um propósito e que seria sagrado, Deus a ouviu e a escolheu. Agora eu quero que você pense no seu milagre. Sabe aquele milagre que eu perguntei quando você chegou aqui, a gente começou essa ministração? Pensa nesse milagre agora. Feche seus olhos. Pense no milagre. Pensou no milagre? Agora, responde para o Espírito Santo. O que você vai fazer com esse milagre? O que você vai fazer quando esse milagre chegar? Pode abrir seus olhos. Naquele mesmo seminário, outro pastor ministrando sobre consagração, sobre santidade. E quando ele estava falando de missão, ele também contou uma história assim, que impactou muito a minha vida, que é a história de uma missionária que ela aceitou o chamado de Deus e ela ofereceu aquilo que ela sabia fazer de melhor para o Senhor, para ser missionária. E sabe o que era? Cuidar de uma casa. Ela cuidava da casa como ninguém. Era uma ótima dona de casa. Então, ela foi para outros países. E eu não me recordo agora que país que ela foi. Mas era um país muçulmano. E ela entrava e trabalhava na casa. E não falava nada. Durante 2, 3 anos ela era uma ótima dona de casa. Arrumava a casa, fazia uma ótima comida. Dedicava, cuidava, impactava a vida das pessoas com o zelo dela. E durante 2, 3 anos, ela ficava calada, porque não se falava, né? Essas famílias são muito super fechadas. E ela falou que ela estava esperando o dia em que alguém chegaria chorando e daria abertura para ela. E esse dia chegava, a patroa chegava chorando e ela falava de Jesus. Porque durante 2, 3 anos, ela era uma ótima funcionária. E quando ela convertia a família toda, via que a família estava consolidada, ela deixava a família e procurava uma outra. Esse era o trabalho missionário dessa mulher. Lindo trabalho, né? Quantos de nós teríamos essa coragem? Quantos de vocês são um missionário de Deus no seu trabalho? Que o dia que o seu patrão, o seu colega de trabalho chega chorando, ele vai pensar assim: puxa, bem que o Danilo podia falar comigo agora. Puxa, bem que o Rafael podia falar comigo agora. Tudo acontece de bom com ele, está sempre sorrindo. Sempre tem palavras boas. Pensa no seu milagre de novo.
Feche seus olhos. Pensou no milagre? Amém? Agora eu pergunto, o que você vai fazer com o seu milagre? O que você vai fazer com o seu milagre quando ele chegar? O seu milagre é útil para Deus? Em Tiago 4:3 diz assim, ó, pedis e não recebeis porque pedis maus, para esbanjardes em vossos prazeres. Para que você quer esse milagre? Desde que eu fui diagnosticada com a esclerose múltipla, eu tenho agradecido a Deus todos os dias pela vida, pelo milagre da vida. Porque Deus tem sido maravilhoso comigo pelo milagre da vida. Porque eu acordo e vejo, porque eu acordo e ouço, porque eu acordo e ando, porque eu consigo viver, respirar, sozinha, falar sozinha. E eu tenho dedicado a minha vida ao Senhor. E o Senhor tem me livrado de muitas coisas. Muitas. Semana passada ou retrasada, eu não lembro, eu comecei a ser acometida por um surto novamente de esclerose múltipla. E eu falei, Senhor, eu não quero voltar para o hospital. Eu não quero parar tudo aquilo que eu estou fazendo novamente. Faz um milagre na minha vida. E o Senhor fez. O surto se foi sem medicamentos. O surto se foi e eu estou aqui de pé e salto alto. Para a glória de Deus. Estou falando do salto alto para quem não sabe, porque eu não consigo usar salto quando eu ficava em surto. E eu louvo ao Senhor. E hoje eu estou aqui, eu sabia, essa palavra estava queimando no meu coração. E quando o William falou assim, amor, eu não vou dar conta de ministrar hoje à noite, eu falei, amor, eu tenho algo para a igreja. Porque eu sei que o Senhor fez um milagre na minha vida e eu preciso contar o milagre. E é um milagre que o Senhor tem feito a cada dia. E eu sei que o milagre que o Senhor tem para a minha vida, o milagre maior vai chegar na hora certa. Da mesma forma que o Senhor preparou José por um longo caminho, até o dia que ele ia precisar do milagre perfeito, o milagre maior. Se é que a gente pode dizer que existe milagrinho, milagrão, né? Mas o Senhor usou a vida de José, eu sei que o Senhor vai fazer comigo e eu sei que o Senhor vai fazer com você, amém? Eu sei que vai chegar o milagre maior na minha vida. E eu sei que esse milagre que Deus fez na minha vida, para mim, foi um milagre maravilhoso. E eu sei que hoje o Senhor quer fazer um milagre na sua vida. Só que Ele quer que você entenda que o milagre precisa vir, mas o milagre precisa ser útil para Ele também. Amém? O Senhor precisa de homens e mulheres que transformem essa cidade. Que transforme o local onde você trabalha. Que transforme a sua família. Que transforme. Deus precisa realizar um milagre. E Ele precisa de pessoas que testemunhem, pessoas que preguem. E não existe milagre, não existe pregação melhor do que o milagre. É ou não é? Eu falo assim, Senhor, eu sei que quando o Senhor trouxer esse milagre para mim, para minha vida, eu sei que é para falar para muitas pessoas. E eu sei que o Senhor vai me usar muito. Só que eu quero que nessa noite você também tenha essa certeza, amém? O Senhor quer fazer um milagre na sua vida hoje. E Ele quer que você consagre esse milagre para Ele hoje. E que você viva uma vida consagrada para Ele a partir de hoje, em nome de Jesus, amém? Durante todos esses dias que você estiver esperando esse milagre, que você esperou esse milagre, que tenha sido uma escola para você. Amém?
Nós precisamos entender que a nossa vida é uma escola para o cumprimento da missão que o Senhor tem para as nossas vidas. E eu creio, em nome de Jesus, que hoje aqui é uma noite de formatura. Amém? Muitos estão terminando a sua escola hoje e vão ser enviados para propagar esse milagre em nome de Jesus. Podem ficar de pé. Eu quero que você feche seus olhos e comece a pensar no seu milagre. E comece a pensar naquilo que o Senhor pode fazer com o seu milagre. Em nome de Jesus. Hoje eu quero saber se existem homens e mulheres de honra aqui que queiram fazer a diferença onde estiverem, que querem ser usados pelo Senhor. Em nome de Jesus. O que você vai fazer quando o seu milagre chegar? Feche seus olhos. Comece a pedir perdão para o Senhor. Diz assim: Senhor, me perdoa porque eu não estava enxergando que eu estava numa escola de milagres. E eu murmurei, eu pequei, eu não fui referência onde eu estive. Comece a pedir perdão para o Senhor. Eu não fui referência para o meu marido, eu não fui referência para minha esposa. Eu não fui referência para os meus filhos. Eu não fui referência para os meus pais. Eu não fui referência para os meus irmãos. Eu não fui referência para o meu patrão. Eu não fui referência para os meus colegas de trabalho. Se você não foi referência até hoje, comece a pedir perdão para o Senhor. Porque o primeiro milagre é o milagre do arrependimento e o milagre da consagração. Peça que o Senhor te dê um coração como Ana. Um coração consagrado. Que não desanima diante de um tempo. Ana não desanimou. Ana não desistiu. Ana foi de ano em ano na casa do Senhor clamando pelo seu milagre. Ela não quis deixar de servir ao Senhor. Ela continuou. Ela perseverou. Hoje o Senhor está neste lugar e procurando pessoas, homens e mulheres corajosos, que não desistem da caminhada. Homens e mulheres corajosos, que querem consagrar suas vidas. Homens e mulheres corajosos que querem consagrar os seus milagres ao Senhor. Hoje o Senhor quer um Samuel. Hoje o Senhor quer um Samuel. Você pode dar esse Samuel para o Senhor? Tremenda essa palavra, não é mesmo? Deus espera um útero para gerar os nossos milagres. Que você seja esse útero fértil nas mãos de Deus, para que não só você seja abençoado, mas que os propósitos de Deus se cumpram na sua vida e na vida de outras pessoas. Um grande abraço, muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa e venha acompanhar conosco aqui na Igreja El Shaddai os nossos cultos. Nós temos cultos aos domingos, às 17 horas e às 19h30. Nós estamos aqui na rua Savério Safiotti, número 132, no bairro Paraíso. Você é nosso convidado. Muito obrigada pela audiência mais uma vez. Grande abraço e até a próxima.